Olá, internautas, esse é o programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Hoje nós falaremos sobre transparência nas demonstrações financeiras e o prêmio Transparência da ANEFAC, esse ano o 20º ano de premiação. Transparência é uma palavra bastante em voga, bastante utilizada na nossa época atual, né? Tornou-se de uma forma motriz das mudanças que estão a moldar o mundo empresarial. A empresa já não pode esconder debaixo dos seus números nenhuma informação que não seja explicitada, que não seja falada, que não seja tornada público. Para isso, nós estamos hoje aqui com o Antônio Carlos Machado, ele que é presidente da ANEFAC, para falar desse tema muito importante. Machado, tudo bem? Tudo bem, Vertamati. É um prazer estar aqui com você, com todos os internautas, com todos os associados da ANEFAC, falando mais uma vez sobre esse tema tão relevante, como você mesmo citou aí na abertura, tão premente, tão pulsador nesse momento econômico, político, não só nível Brasil, mas nível mundial, né? Machado, você que está com esse tema vivendo dia e noite, né? Já está acostumado com ele, ainda assusta um pouco? Assusta porque assusta principalmente quando ele é colocado um tema como moda, né? E o transparência, ele não é uma moda, né? Na verdade, ele é uma necessidade. Eu acho que é mais do que uma necessidade, é como se fosse uma responsabilidade das empresas em prestar contas à sociedade. Afinal, uma empresa ela está num ambiente em que ela consome recursos, num ambiente em que ela trata esses recursos, devolve serviços e bens para a sociedade, portanto ela tem um relacionamento com a sociedade de consumo e troca, e ela tem sim que prestar contas deste relacionamento. E essa prestação de contas tem que ser transparente, não é o mais transparente possível. Ou é transparente ou não é transparente. Nós não devemos colocar essa questão o mais transparente possível. Então, quando se coloca que é uma moda a transparência, para mim me preocupa. Mas quando a empresa entende que isso é uma responsabilidade, aí sim a gente começa a entender que são empresas de fato sustentáveis e são empresas preparadas para se organizar ou estarem de uma forma organizada na sociedade com a qual ela se relaciona. Machado, de uns 15 anos para cá, a gente ouviu falar muito de governança corporativa, né? De certa forma, quando você fala de governança, você está falando de transparência. Isso tem ajudado a mudar o perfil das nossas empresas com relação à transparência? Sim. Novamente, né? Tudo no fundo, né, Vertamati, é uma relação de causa e efeito, né? Quando a sociedade começa a cobrar dessas organizações, das empresas, um nível de governança, né? E aí nós estamos falando que governança não é só transparência, mas governança tem aí outros tripés, código de conduta, atendimento à legislação local, à legislação, aos seus controles internos e à transparência. Quando as empresas começam a ser cobradas, né? Então você percebe que o nível de governança passa a ser, de fato, entendido como um benefício para as empresas e não algo imposto pela sociedade. A sociedade sim cobra, mas as empresas, como reação a essa cobrança, passam a ter a governança como um direcionador de seus negócios, né? Um valor que deve ser sempre perseguido. Em função dessas mudanças, nós podemos dizer também que o prêmio Transparência também mudou? Bom, um prêmio com 20 anos, nós estamos na 20ª edição, seria impossível não ter mudado, né? Só fazendo um pouquinho aí do histórico desse prêmio, da história desse prêmio, nós começamos aí em 1997, no Brasil, onde se discutia a necessidade das empresas, aliás, a necessidade da alteração da lei que rege a contabilidade no país. Então, há 20 anos atrás, a gente começou no intuito de promover
essa mudança e que as empresas buscassem alternativas de informação que não estivessem limitadas à lei, né? E o prêmio foi mudando ao longo do tempo, exatamente porque em 2007, por exemplo, de fato tivemos alterações aqui no Brasil na nossa lei que rege a contabilidade, ou que disciplina a contabilidade, por conta de um movimento internacional de harmonização das regras contábeis, das práticas contábeis. Então o prêmio foi se moldando. Então em 97, a comissão que orientava os alunos, e aí depois eu gostaria até de explicar um pouquinho sobre o nosso prêmio de transparência especificamente, mas a comissão que orientava os alunos na análise das demonstrações financeiras, em 97 tinha uma postura que era identificar ou premiar as empresas que iam além da lei, né, além das demonstrações financeiras que ali estavam sendo obrigatórias em termos de publicação. Com a evolução, com a incorporação daqueles relatórios que então nós estimulávamos que as empresas sem obrigação legal os publicassem, por exemplo, fluxo de caixa, DVA, que nós estimulávamos em 97, em 2000, que essas empresas publicassem. A partir do momento em que isso foi incorporado à regra, à legislação, nós começamos então a incentivar outros pontos, no caso específico da transparência das demonstrações financeiras das empresas. Então, nós, por exemplo, agora nós estamos olhando muito fortemente a questão do atendimento a uma nova, a uma regra, vamos dizer, uma orientação que surgiu do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é uma orientação de número 7, que é você tratar nas suas demonstrações financeiras, e aí sim nós estamos falando de transparência, informações, somente aquelas informações relevantes, tratar a relevância como ela deve ser tratada e tratar as exceções da sua empresa como elas devem ser tratadas. Então, isso significa que nós estamos agora buscando empresas que falem mais com menos, né, que consigam de fato transmitir a notícia de uma forma concisa, de uma forma clara, de uma forma objetiva. Então o prêmio ao longo desses 20 anos de fato mudou, incentivando no início a publicação de demonstrações não requeridas e hoje incentivando que as empresas utilizem diria uma didática de comunicação que atenda de fato o leitor, né? Que seja transparente, que seja conciso, que trate os aspectos relevantes da entidade. Então, que a transparência significa o que para as empresas? Transparência, primeiro ponto, é prestar contas do desempenho da empresa no ano para o qual o relatório se refere, e viabilizar a empresa em termos de captação de recursos. Porque a gente tem que pensar que uma empresa, Vertamati, ela a todo momento, como eu disse, ela está interagindo com o mercado, ela está trocando recursos, e um dos recursos muito importantes para toda entidade, toda organização, são os recursos financeiros. Para ela tomar recursos, seja no mercado acionário, seja no mercado de crédito, ela tem que se apresentar a esse público de uma forma muito transparente para que ela obtenha benefícios diretamente relacionados com a diminuição do custo de oportunidade desses recursos que ela está reivindicando no mercado. Então, transparência, mais do que prestar contas, traz benefícios diretos na estrutura de capital da empresa. Tá? Nós podemos dizer que, então, Machado, que hoje em dia o mercado já não aceita mais empresas que não são transparentes? Vertamati, eu seria muito pragmático, né? Existem empresas que não são transparentes e estão sofrendo no mercado. Você tem a opção de ser ou não transparente e você vai ter o custo da não transparência. E invariavelmente esse custo pode onerar demais a empresa e em algum momento ela pode até ser expurgada do mercado. Ou seja, é questão da sobrevivência. Você consegue sobreviver até quando? Até quanto tempo você consegue sobreviver indo buscar recursos no mercado de uma forma, se apresentando de uma forma não transparente? Você vai conseguir isso 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes com taxas crescentes de juros.
com taxas crescentes de custo. Isso, em um momento, pode inviabilizar o negócio da empresa. Sobre o troféu Transparência, o que tem de novo, de diferente esse ano em relação ao ano passado, anos anteriores? Nós estamos premiando 25 empresas e, diferentemente de anos anteriores, anteriormente nós tínhamos 3 categorias, empresas cujo faturamento era acima, cuja receita líquida era acima de 5 bilhões de reais. A segunda categoria eram empresas com faturamento até 5 bilhões de reais e uma terceira categoria que era a empresa de capital fechado. Esse ano nós alteramos e substituímos a categoria de capital fechado por um setor que ao longo dos últimos, eu poderia te precisar para você, ao longo dos últimos 10 anos e de forma muito acentuada nos últimos 3 anos, empresas que se destacavam porque o setor tem um marco regulatório muito forte, que é o setor de elétricas. Esse é um setor que ele tem um marco regulatório muito pujante e muito bem desenvolvido. São empresas que prestam contas de uma forma muito robusta. De tal forma que isso naturalmente estava colocando-as como detentoras de 40% a 50% do número de premiadas. Então nós criamos uma categoria exclusivamente para o setor, não é tradição do nosso prêmio, nós nunca colocamos o nosso prêmio por setor, sempre foi por classe de tamanho de empresas, vamos dizer assim, mas esse ano nós entendemos que a partir desse ano seria interessante colocarmos num setor específico o setor de elétricas e com isso abrir um espaço para outros entrantes. Tá? A gente tem percebido que isso foi muito bem recebido pelo mercado. Tá? O mercado entendeu e o setor elétrico também entendeu que isso não é uma discriminação, mas sim colocar chance para as outras entrarem, para outras empresas entrarem. Nós temos empresas acima de 5 bi, até 5 bi e empresas do setor elétrico. Empresas do setor elétrico são 5. 5 setores elétricos, 10 acima de 5 bi e 10 abaixo de 5 bi. São 25 empresas vencedoras do Prêmio Transparência de 2016. Além dessa diferença, há mais algum aspecto a ressaltar sobre o Transparência esse ano? Como eu coloquei, a questão do critério, né? Nós percebemos que houve uma evolução e o critério hoje que se buscou é que as empresas atendam, que estejam mais próximas das diretrizes do ACPC 7, que é essa regra que eu comentei da questão da transparência, da relevância, das práticas contábeis, da melhor apresentação dos relatórios financeiros da empresa. Antônio Carlos Machado, eu preciso pedir licença a você, aos internautas. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos.